Alguns lugares podem ser tão isolados e hostis como a prisão Lobo Polar IQ-3. No Círculo Polar Ártico, a temperatura pode ficar abaixo dos 30 graus negativos. Um dia antes de morrer, Alexei Navalny apareceu da prisão numa audiência online. Dentro do que parecia uma jaula, riu e debochou do juiz. Condenado a 19 anos na prisão, cumpriu 3. É o último registro do principal opositor de Putin ainda com vida. A morte do Navalny em si, a gente não pode dizer que foi inesperada, que ninguém esperava que ele fosse morrer. Por que agora? 24 days. Ele ficou preso 1.124 dias. Não em qualquer prisão, mas nas piores condições, onde era punido por mau comportamento. Era uma tortura contínua. A saúde dele, obviamente, estava deteriorada. Eu conversei online com a jornalista Elena Kostyuchenko, que está fora da Rússia, mas não revela onde. Eu não tenho residência fixa por questões de segurança. Helena se muda a cada mês, de país, de continente. A jornalista trabalha para o Novaya Gazeta. O editor do jornal foi um dos ganhadores do Nobel da Paz em 2021. 6 de seus jornalistas foram assassinados na Rússia. E Helena poderia ser a 7ª. Foi no começo da guerra da Ucrânia. Fiz muitas reportagens sobre os soldados russos, assassinato de civis, sequestros, tortura. Eu estava indo para Mariupol. Meu editor me ligou e me disse para não ir, porque recebeu a informação de que os soldados da Guarda Nacional Russa, que cercava a cidade, tinham ordens não para me deter ou prender, mas para me matar. Helena não podia nem voltar para Moscou. A informação era de que eu seria assassinada na Rússia também. A morte de Navalny é uma forte lembrança do risco que ela corre. Na Alemanha, onde estava exilada, adoeceu. Tinha sido envenenada. As suspeitas caíram sobre o governo Putin. Desde que Vladimir Putin assumiu o poder, pelo menos 2 dezenas de opositores, separatistas, advogados de direitos humanos e jornalistas morreram em situações mais do que suspeitas. A tiros, por causas desconhecidas, paulada na cabeça, enforcamento. 2 caíram da janela no intervalo de menos de 4 meses. No ano passado, um acidente de avião matou o líder do grupo mercenário Wagner. Ele havia ameaçado uma rebelião em plena guerra da Ucrânia. Voltou atrás, negociou o perdão de Putin e o avião caiu. A um ex-espião russo que se debandou para a Inglaterra foi servido chá com polônio 210, material altamente radiativo. E uma arma química desenvolvida na Rússia, o agente nervoso Novichok, foi usado várias vezes contra um ex-espião russo e a filha dele na Inglaterra em 2018, sem sucesso. Em 2020, contra o próprio Navalny. Essa história e como Navalny descobriu quem estava por trás do envenenamento foi contada no documentário que ganhou o Oscar do ano passado. Ele passou mal durante um voo no interior da Rússia. O avião fez um pouso de emergência e ele foi socorrido. Os médicos disseram que Navalny tinha tido uma hipoglicemia. Em coma, ele foi transferido para a Alemanha, onde ficou comprovado que tinha sido envenenado com Novichok. O documentário segue a apuração feita pelo Bellingcat, um coletivo internacional que faz investigações independentes na internet. E registra o momento em que Navalny liga para um dos suspeitos, se fazendo passar por um agente do governo russo. E arranca dele a confissão de que o veneno foi colocado na cueca de Navalny. Advogado, Alexei Navalny entrou para a política no mesmo ano em que Putin foi eleito pela primeira vez. Apresentou debates políticos e tinha um blog de oposição popular. Mas começou a incomodar o Kremlin no início dos anos 2010, organizando manifestações quase sempre seguidas de prisão. Foi nessa época, cobrindo protestos, que Marina Darmaros o conheceu. Eu o conheci pessoalmente e marquei uma entrevista exclusiva com ele também, né, nessa oportunidade.
A secretária dele ligou para marcar o local. Quando eu cheguei, era uma farmácia. Dali, ela foi levada para o escritório de Navalny. Tinha todo um clima de coisa secreta e tudo mais, por motivos palpáveis. O escritório dele já tinha sido invadido anteriormente. Qual foi a impressão que você teve quando você o conheceu? O Navalny era uma pessoa muito carismática, né? Era um homem muito bonito. Ele e a família dele eram muito fotogênicos, uma família de propaganda de margarina. Mas o discurso dele, desde o início, tinha, assim, toques xenofóbicos, islamofóbicos e coisas assim, né? Então, perguntei para ele sobre imigração e ele me respondeu, abre aspas, quem tem um visto, estuda, paga seus impostos, como eu, não representa problema. Mas se amanhã 1 milhão de pessoas de alguma favela brasileira aparece sem visto no território moscovita, claro que eu serei contra. Em vídeo de 2007, Navalny compara muçulmanos a baratas e defende o acesso a armas. Ele também participou de manifestações da ultradireita junto a grupos que usam a suástica. Mais tarde, disse que esses eram os aliados possíveis na luta contra Putin. Ele foi um nacionalista no passado, mas amadureceu. Se tornou um político de verdade. Evoluiu. Em 2013, quando se candidatou a prefeito de Moscou, foi condenado a 5 anos de prisão por fraude e enriquecimento ilícito. A sentença foi anulada. Navalny concorreu, mas com 27% dos votos perdeu para o candidato de Putin. Em 2015, o assassinato de Boris Nemtsov, ex-vice-primeiro-ministro, aconteceu quando os dois preparavam uma frente de oposição. Por isso, a grande questão é: por que, sabendo dos riscos e mal recuperado de uma tentativa de envenenamento, Navalny decidiu voltar para a Rússia? Não foi uma escolha, como se ele tivesse parado para pensar sobre isso. Ele disse que nunca discutiu isso direito nem com a própria mulher e seus aliados. Para todo mundo era óbvio que ele voltaria. E ele voltou. Uma coisa que é indiscutível é a audácia dele e a coragem dele. Ele tinha muito a ganhar em termos políticos, voltando para a Rússia. Um político fora do país é um peso morto, né? Foi muito corajoso e, infelizmente, pagou com a vida por retornar. Em janeiro de 2021, seu retorno foi um acontecimento visto pelo mundo todo. No desembarque, Navalny mal se despediu da mulher e foi levado. Transferido de uma prisão para outra até chegar a Lobo do Ártico, passou mais de 300 dias na solitária. A morte foi descrita pelas autoridades como súbita. Os aliados de Navalny dizem que nada do que o governo diz é confiável. Enquanto os russos se arriscam botando flores em lugares públicos, centenas já foram presos, a família tenta recuperar o corpo e fazer uma investigação independente. Meu colega da Nova Gazeta falou com um dos prisioneiros e ele contou que os preparativos para a morte súbita começaram na noite anterior. Ele foi assassinado, mas não sei como podemos provar se não entregam o corpo à família. O jornal Novaya Gazeta Europa publicou hoje que o corpo de Navalny está num hospital na Sibéria e que uma fonte não identificada disse que ele tem hematomas compatíveis com convulsão e com massagem cardíaca para a ressuscitação. Sabendo que pode ser a próxima, Helena sonha com a Rússia. Você vai conseguir voltar? Sim, claro. Essa luta é que me dá forças para continuar. E eu tenho esperança. So, of course I will.